Olá pessoal, meu nome é Rafael Rezende, eu sou formado em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal de São João do Rei, com alguns períodos pela Universidade Federal de Viçosa, no qual também realizei o meu mestrado sobre orientação da professora Nilda, no Laboratório de Embalagens, e atualmente sou doutorando em Ciência e Engenharia de Materiais, com ênfase em polímeros pela Universidade Federal de São Carlos. E hoje eu irei mestrar para vocês o mini curso, né, sobre nanotecnologia. Eu espero que vocês gostem. Então, a programação ela está estruturada em termos e conceitos, fabricação de nanomateriais, técnicas de caracterização, panorama das aplicações e as considerações finais. Inicialmente, é necessário, então, introduzir o que é a escala nano, né? O nano, ele é um prefixo no sistema de unidade internacional para descrever um fator de 10 a menos 9. E eu fiz aqui uma representação para vocês compreenderem melhor o quão pequena é essa escala. Vamos comparar, por exemplo, o ser humano com tamanho médio de 1,7 metros. Isso representa 1,7 bilhões de nanômetros. E ao reduzir, então, o tamanho, passamos, então, da escala de macro, que é onde está o ser humano, por exemplo, para mili, para depois micro, até a escala nano, no qual estão inseridos exemplos da estrutura do DNA e materiais nanoestruturados, como o grafeno, por exemplo. Abaixo da nanoscala temos a escala de Angstrom, no qual o diâmetro do átomo de lítio, que está aqui representado, é de aproximadamente 0,16 nanômetros. Então, essa é mais ou menos uma representação, né, da escala e visualização de quão pequeno é a escala nano. E para ter uma ideia também dessa proporção, coloquei aqui para vocês uma comparação, porque a bola, ela tem praticamente, né, isso bem aproximadamente, ela ocupa o mesmo volume ocupado, né, na bola em relação ao planeta. Desculpa, deixa eu começar de novo. Uma nanoestrutura, ela tem uma mesma proporção e volume ocupado na bola, no qual a bola também tem o mesmo volume ocupado na Terra. Ou seja, a proporção da nanoscala do tamanho de uma bola, o volume de uma bola contido no volume de uma Terra. Isso representa a mesma proporção de uma nanoestrutura contida no volume de uma bola. Então, essa é uma proporção que é bem considerável. Então, inserido esse contexto, né, da escala nano, devemos então definir o conceito, né, do que é a nanotecnologia. Eu trouxe aqui para vocês 3 importantes entidades e órgãos de normalização para essa definição. E, basicamente, as 3 definem a nanotecnologia como um nome genérico, né, conceito genérico, que representa todas as tecnologias e materiais em dimensões inferiores a 100 nanômetros. Porém, o que devemos pensar, então, com essa interpretação é que os materiais, então, e estruturas com tamanho de 101 nanômetros, eles não poderiam ser considerados nanomateriais? Esse é o questionamento que a gente deve pensar. Então, a questão é, por que classificar somente pela dimensão, pelo tamanho? Então, para responder essa questão, né, a gente deve compreender quais que são os efeitos provocados pela nanotecnologia e seus nanomateriais, certo? É o que eu vou apresentar para vocês agora. Primeiramente, então, vocês devem saber que os materiais fabricados em nanoscala, eles têm propriedades únicas e diferentes da matéria convencional. São, por exemplo, matérias de tamanho macro. E isso é justificado basicamente por 2 motivos. Pelo efeito quântico gerado nesse material e pela elevada relação entre a área superficial e o volume. Então, para tomar um exemplo, né, dessa elevada área superficial e do volume, vamos visualizar então esse cubo, que inicialmente tem uma aresta de 1 centímetro e área total de 6 centímetros quadrados.
Então, ao dividir esse cubo em outros com aresta de 1 milímetro, a área superficial ela muda de 6 centímetros para 60 centímetros quadrados, enquanto o volume permanece o mesmo. E se a gente dividir mais ainda esse cubo em outros com aresta na escala nano, ou seja, com 1 nanômetro de aresta, o que se observa, então, é que essa área ela vai ser 10 milhões de vezes maior do que a área inicial, enquanto o volume em si mantém constante. E é exatamente por conta desse aumento da área que os nanomateriais possuem propriedades únicas, porque existirá muitas interfaces, e são nelas que ocorrem as interações, as reações, que inclusive são mais intensas na superfície dos materiais. E, então, o que se observa com o aumento dessa área, né, em termos de milhões de vezes, é uma alteração brusca do desempenho do material, quando na escala nano. O outro motivo, né, para isso, a outra contribuição, é devido ao efeito quântico, que ocorre devido ao confinamento de portadores de cargas, como o par de elétron-buraco, né, que geram os extons. E esse efeito, então, ele é um confinamento espacial desse par de elétrons buracos, né, em uma ou mais dimensões dentro de um material. E devido a isso, então, a banda de valência, a energia, né, entre a banda de valência e a banda de condução, que é o band gap, ela aumenta à medida que o tamanho das partículas é reduzido. Isso, então, provoca muitas alterações nas propriedades dos materiais. Como está ilustrado aqui, ocorre a alteração, né, produção de diferentes cores, devido justamente associada a essa energia do band gap do material. Para tentar ilustrar um pouco mais o que é esse confinamento quântico, eu trouxe essa figura, e nela, por exemplo, vamos partir desse nanomaterial com 0 dimensões, né, que é esse material azul aqui. Ele tem, inicialmente, então, portadores de cargas com sua energia quantizada, né, em valores discretos. Então, você conhece esses valores, são bem definidos. E o que se observa, então, ao aumentar o tamanho desses átomos, por exemplo, para uma dimensão, 2 dimensões, 3 dimensões, e assim, como está ilustrado nessas figuras, né, do verde para o amarelo e depois para o vermelho, é que ocorre a sobreposição desses conjuntos de níveis discretos. E então, essa sobreposição desse conjunto de nível discreto, ele aumenta, né, o estado de densidade, aumenta a densidade dos estados eletrônicos. E isso, então, vai alterar as propriedades dos materiais, devido a diferentes capacidades, né, que o material, o par, né, de elétron-buraco, vai ter possibilidades, né, diferentes graus de liberdades para movimentação, alterando assim o seu band gap. Então, além do tamanho, né, e do confinamento quântico, aqui nessa figura também pode visualizar que os nanomateriais eles também são dependentes da forma, ou seja, do tipo da morfologia que o material se encontra, porque ela está intimamente relacionada ao grau de liberdade que esses portadores de cargas, né, poderão se mover no material. Eu vou falar isso um pouco mais na frente também. Devido, então, a esses efeitos dos nanomateriais, chegamos aqui à resposta daquela pergunta, de como definir, né, ou identificar um nanomaterial. E isso pode ser feito, principalmente, por meio de 2 critérios. O primeiro é por meio da confirmação da alteração da performance de algum material. Por exemplo, a resistência máxima à tração do grafite é de 30 megapascal. E do grafeno, que é composto pelo mesmo elemento, porém de tamanho nano, ele possui resistência de 1.300 megapascal. Ou seja, é cerca de mais de 40 vezes mais de 40 vezes a resistência máxima à tração do grafite. Isso está relacionado, basicamente, né, bem resumidamente, ao tamanho nano do material. Eu vou ir mais à frente para discutir sobre isso também. Uma segunda maneira
de identificar, né, os nanomateriais é por meio do cálculo, né, da área de superfície específica do volume do material. E isso, então, ele é calculado a partir da somatória das áreas superficiais de todas as partículas que estão ali presentes, dividida pelo volume dessas mesmas partículas. Então, esse material, uma estrutura, ela é considerada nanomaterial, né, uma nanoestrutura, quando esse VSSA for maior que 60. Então entretanto, né, para se determinar isso, é necessário a utilização de algumas técnicas de caracterização avançadas e confiáveis, né, para medir a distribuição do tamanho e a forma das partículas. E também vale ressaltar que esse método ele não é recomendado para materiais porosos. Então, como conclusão, né, uma das formas mais eficientes de se identificar, né, os nanomateriais é por meio da alteração brusca de uma propriedade do material. Então, como, por exemplo, né, de alterações, né, que podem ocorrer no desempenho de algumas propriedades, são alterações nas propriedades elétricas, nas propriedades mecânicas, nas ópticas, nas químicas, e nas magnéticas. Aqui, então, isso, beleza. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos sobre de como essas propriedades elas alteram, né, quando passam do estado, o material passa de um estado macro para um estado nano. Por exemplo, a platina, ela é inerte na macroescala e tem um papel catalítico na nano, enquanto o bronze na macroescala é opaco e na nano é transparente, e o ouro ele é sólido na macro e líquido na nano. Então, vou mostrar mais para frente também outras alterações dos materiais, mas isso é bem evidente. Ao longo da apresentação, eu irei falar bastante sobre o grafeno, porque é um dos materiais com propriedades extraordinárias e que vem sendo muito utilizado nos últimos anos e pesquisado, né? Então, por que esse grafeno ele tem quais são as propriedades extraordinárias do grafeno, né? Ele é um material mais fino e condutivo conhecido até então. Ele possui a resistência à tração 200 vezes a resistência à tração do aço. E, além disso, ele é flexível, transparente e permeável. Então, ele possui características extraordinárias, né? E o grafeno, ele nada mais é do que um outro tipo de arranjo estrutural do carbono. Ou seja, ele é um dos tipos de alotropia, né, do carbono. A alotropia, né, ela é definida quando um elemento, então, ele forma outras substâncias simples diferentes. Ou seja, por exemplo, o carbono, ele pode formar tanto o grafite, quanto o diamante, quanto o grafeno, e todos são compostos somente por carbono. O que muda é basicamente a sua estrutura, o seu arranjo estrutural. Outro exemplo de alotropia é o oxigênio, por exemplo. Existe, né, o gás oxigênio, né, que a gente respira, e existe também o ozônio, que é um outro elemento, um outro tipo de substância simples. Aqui, então, eu trouxe outros exemplos, né, de alotropia do carbono, igual eu já disse anteriormente, como o diamante, o grafite, o fullereno e o grafeno. E observem aqui, então, por exemplo, como que a condutividade elétrica ela varia só de passar o material da escala macro para uma escala nano. No estado macro, a condutividade é de 1 vezes 10 a 5, enquanto no estado nano, a condutividade passa para 6 vezes 10 a 8 siemens. Então, isso é evidente, né, a identificação desses tipos de materiais, né, de nanomateriais, por meio dessa alteração dessas propriedades. Tá. Então, explicar esses termos e conceitos e propriedades dos nanomateriais, é necessário também classificar eles. Isso pode ser feito de acordo com a forma
e a dimensão, né, dos materiais. Pode ser feito pela composição ou então pela natureza dos nanomateriais. Nesse minicurso, eu irei focar na classificação em função da forma e da dimensão dele, que é classificado em nanoestruturas tridimensionais, bidimensionais, unidimensionais ou de zero dimensões. Então, inicialmente, temos aqui que os nanomateriais com zero dimensões, né, são aqueles materiais no qual todas as dimensões estão em escala nano. Ou seja, os portadores de cargas não podem se mover em qualquer lugar do sistema, porque eles são confinados em todas as direções. Então, esses materiais eles têm uma característica de alta área superficial específica e o comprimento é igual à largura, aproximadamente igual, né? Além disso, alguns exemplos, né, de formas desses tipos de materiais na escala de zero dimensões, temos os pontos quânticos, né, as matrizes de nanopartículas de núcleo casca, Corchell, né, cubos ocos e nanosesferas. E um exemplo de um tipo de material, né, são os pontos quânticos, que é de Corchell, como está ilustrado aqui, o de sulfeto de cádmio. Os nanomateriais unidimensionais, eles possuem pelo menos duas dimensões na escala nano. Então, devido a isso, os portadores de cargas, eles são confinados em apenas uma direção, certo? Por isso vem aí o conceito de unidimensionais, certo? E, portanto, eles podem se mover em outras duas direções. Então, esses materiais, eles têm a característica de grande razão de aspecto e também o comprimento, ele é muito maior que a largura. Devido a isso, eles normalmente são anisotrópicos, ou seja, as propriedades de um material numa direção é diferente de uma propriedade coletada em uma outra direção, certo? Por exemplo, uma direção equatorial e outra na direção axial. E como exemplo, né, de formas, temos os nanofios, os nanobastões, nanotubos, nanofitas e nanoestruturas hierárquicas também. E um exemplo de tipo de material, né, são os nanotubos de carbono, que também são aqueles materiais alótropos do carbono. Agora, dessa vez, os nanomateriais bidimensionais, eles possuem pelo menos uma dimensão na escala nano. E, devido a isso, então, os portadores de cargas, eles são confinados em outras duas direções e podem se mover, então, em apenas uma direção. Então, esses materiais, eles possuem a espessura de aproximadamente de um átomo, então de uma molécula, né? E normalmente apresentam superfície lisa, não pode ser rugosa. Vocês vão ver mais na frente por quê. E como exemplo, então, também de formas desses tipos de materiais, temos as estruturas ramificadas, nanoplacas, nanofolhas, nanoparedes, nanowalls, né? E nanodiscos. Um exemplo desse tipo de material é o grafeno, que em camada única, né, ele possui a espessura de 0,335 nanômetros. E por último, então, a gente tem os nanomateriais tridimensionais, que são aqueles que possuem as três dimensões na escala nano, mas, diferentemente dos unidimensionais, que também possuem as três dimensões na escala nano, esses materiais tridimensionais, os portadores de cargas, eles não estão confinados e eles podem se mover em todo o espaço, certo? Então, esses materiais, uma característica deles é que eles possuem alta porosidade ou rugosidade, por isso que eu falei que os materiais em 2D, eles devem ser lisos, porque os 3D normalmente são rugosos, e devido a isso ele possui uma alta velocidade na condução eletrônica. E como exemplo, então, de formas, né, dessas estruturas, temos as estruturas dendríticas, as nanobolas, os nanocones, os nanopilhas e nanoflores também, né, nanoflores. Como exemplo de
tipo de nanomaterial, temos os nanopillars, né, de nitreto de titânio. Então, pessoal, depois desse conhecimento, né, dessas classificações e os tipos de nanomateriais, a questão que se faz é como produzir essas estruturas de tamanho nano, escala nano. Isso é feito por meio de duas abordagens. A top-down, que é de cima para baixo, que se baseia nas sucessivas fragmentações do material, ou então pela decomposição dos materiais, da macroescala até materiais em nanoescala, ou então pela abordagem bottom-up, que é de baixo para cima, e cria materiais em nanoescala a partir da montagem de átomos ou moléculas. Então, a abordagem top-down, ela utiliza métodos físicos para a redução das dimensões de macromateriais até uma dimensão nano, e para isso, então, ela utiliza, por exemplo, uma técnica, é a microusinagem, como a litografia, para fazer essa fragmentação do material. Entretanto, uma característica desse tipo de abordagem é que ele é um método mais oneroso, tanto economicamente quanto de tempo. Entretanto, é uma tecnologia mais simples e mais utilizada na indústria. E vocês vão ver mais o porquê sobre isso, né? A abordagem bottom-up utiliza métodos químicos, no qual as nanoestruturas, né, são construídas pela automontagem de componentes atômicos moleculares, então os clusters, né, são os aglomerados, e ela parte, né, como ela parte a partir de elementos atômicos, a composição química normalmente ela é mais homogênea e com melhor coordenação. Entretanto, para que isso venha a ocorrer, né, é necessário também que tenha um equilíbrio termodinâmico, né, entre esses componentes. Então, alguma dessas vantagens, né, na abordagem da top-down é devido à possibilidade da produção em larga escala. Então, essa é uma das justificativas do porquê a indústria utiliza, né? Ela também faz uma deposição larga, né, em substratos, e a purificação química também não é requerida. Entretanto, tem como desvantagem as nanoestruturas, elas possuem uma longa distribuição de tamanho, ou seja, são bem polidispersas, tem dificuldade em controlar a geometria e as formas, são também introduzidas impurezas, estresse e outros defeitos, e geram mais resíduos comparado com outro tipo de abordagem, que é a bottom-up. E essa abordagem, então, de baixo para cima, elas possuem vantagens, porque vantagens, né, como a obtenção de nanoestruturas com menor tamanho. Além disso, os parâmetros de deposição eles são controlados, diferentemente da top-down, que é mais difícil, né, esse controle. E nessa abordagem também, ela possui uma pequena distribuição, né, de tamanho, uma menor polidispersidade de tamanho dos nanomateriais, e é uma técnica mais econômica e gera menos resíduo. Enquanto as vantagens elas estão associadas à dificuldade de produção em larga escala e à necessidade de realizar a purificação química após a síntese. Então, existem diversos métodos para a produção, né, para a síntese dos nanomateriais. E eles são classificados como métodos químicos, métodos físicos, biológicos, ou então híbridos. No método físico ainda tem a subseção de mecânico, ou então a vapor. E eu irei apresentar para vocês pelo menos um tipo de síntese, né, de cada uma dessas classificações. Então, eu trouxe aqui para vocês um método químico de síntese do grafeno, a partir da abordagem de top-down, utilizando o procedimento de esfoliação eletroquímica. Esse
Esse método, então, inicialmente, ele utiliza uma folha de grafite com 1 cm². Ela é imergida numa solução aquosa contendo tetrafluoroborato de tetrabutilamônio, que é uma substância que atua como pré-ativador, né, para criar poros na superfície, né, do grafite e melhorar esse desempenho eletroquímico de esfoliação. Então, depois, então é aplicado, né, nessa solução uma diferença de potencial de 50 volts por 2 minutos. Depois disso, então, inicia-se a primeira etapa, a segunda etapa, que é a de esfoliação eletroquímica a partir desses flocos de grafite que foram obtidos, e seguindo esse mesmo, né, conceito que eu disse anteriormente, essa mesma etapa anterior, porém com uma diferença de potencial de 1.100 volts durante 1 hora. Em seguida, é realizada então a etapa de esfoliação de alto cisalhamento, utilizando um equipamento que é o ultrassom de ponteira, e utilizando, por exemplo, uma velocidade de 6.000 RPM durante 1 hora. Assim, então, no final, é obtido o grafeno em solução, e para obter, então, o grafeno, né, provavelmente dito e isolado, né, purificado, essa solução ela é centrifugada e o grafite residual ele é removido, assim como o pré-ativador, e é coletado o sobrenadante, que é o grafeno. Aqui nessa fotografia é possível então ver a solução de grafeno, no qual o primeiro frasco foi produzido por esse método que eu acabei de apresentar. O segundo frasco é sem a primeira etapa de esfoliação eletroquímica e o terceiro frasco é sem a pré-ativação. Então, a gente consegue ver, né, com bastante clareza a eficiência, né, desse método devido à exploração produzida, né, da produção do grafeno. E então esse método que foi desenvolvido, né, pelos autores, ele foi altamente eficiente porque ele teve um rendimento de cerca de 16% em comparação com outros trabalhos que utilizam técnicas semelhantes, né, que é, por exemplo, essa esfoliação de alto cisalhamento utilizando ultrassom. Eles obtiveram um rendimento de 1%, o que é um aumento muito considerável. A produção, né, a síntese do grafeno, de forma geral, ele tem um rendimento muito baixo, que é um dos limitantes, né, da falta de comercialização, né, e também da possibilidade de avanço significativo e rápido da tecnologia do grafeno nas aplicações que podem ter no dia a dia, porque o rendimento é muito baixo. Mas vem sendo desenvolvido pesquisas como essa para tentar melhorar o rendimento. E dentre as diversas que eu conheço, né, essa com rendimento de 16% é uma que tem o maior rendimento. Então, nesse outro tipo, então, nesse trabalho, né, foi estudada a produção de dióxido de grafeno a partir do grafite também, por meio do método físico de moagem com bolas de alta energia, usando a abordagem top-down. E também isso. Tá. Quer passar? Um minuto. Aí. Então, nesse método foi utilizado, né, um moinho de bolas planetário, que está ilustrado aqui, no qual a base do recipiente cilíndrico ela é girada em torno do seu eixo a 600 RPM, e essa energia cinética, então, ela é transmitida moendo o material, no caso, o grafite. Esse é um método de alta energia, e devido a isso, o grafeno é produzido, né, por impacto das bolas no grafite, em pó. E para avaliar, então, a eficiência de produção do óxido de grafeno, foi estudado alguns fatores, como o tempo de moagem e a composição da bola, o tipo de composição da bola, como zircônia ou ácido inoxidável. Os demais parâmetros eles foram mantidos constantes nesse estudo.
Então, foi realizada uma técnica de caracterização, que é a espectroscopia Raman, para avaliar a síntese, né, a eficiência de síntese do óxido de grafeno. E a partir de 3 picos característicos, né, no Raman, eles dão evidências da síntese do óxido de grafeno. A banda D, que está aqui ilustrada, ela está relacionada com a inserção de grupos oxigenados no plano do carbono. A banda G, ela está associada à qualidade da rede grafítica, ou seja, quanto maior a banda G, é um indicativo de maior quantidade de estruturas de grafite no material. E a banda 2D está associada ao número de camadas do grafeno. Então, o objetivo, nesse caso, é reduzir verificar, né, a redução da banda G e o aumento da banda D e da banda 2D, que está associada ao grafeno. Então, nossa, estou podendo passar. Aqui. Então, uma outra forma de avaliar, né, a qualidade do grafeno produzido é por meio da razão da intensidade entre o pico D e G, que é uma outra ferramenta qualitativa, né? Assim, então, o que se observa nesses resultados aqui é que, com o aumento do tempo de moagem, a razão entre o pico D e o pico G, ela é maior de acordo com o aumento do tempo de moagem. Então, isso indica, então, que as estruturas de grafeno estão sendo produzidas com sucesso. Além disso, as bolas de aço, né, elas indicaram maior eficiência na síntese de grafeno e também maior área superficial, como eu coloquei aqui para vocês. Isso foi justificado devido à maior densidade do aço em comparação com a bola de zircônio, que é feita de cerâmica, né? E devido a essa maior densidade, então, ela produz uma maior energia cinética e ela é capaz, então, de moer com maior eficiência o grafite, produzindo, assim, com maior eficiência também o grafeno. Tá. A deposição, então, de vapor químico, ou CVD, ela é um método que produz, então, deixa eu falar primeiro. É um método que pode produzir grafeno de qualidade e também em grande escala. E é um processo bem semelhante à deposição física de vapor. A única diferença entre os dois é que os precursores são compostos sólidos, no caso da deposição física, da deposição química de vapor. E, portanto, então, o processo é um pouco diferente. Na primeira etapa, então, desse processo, ocorre a pirólise, né, do metano, que, no caso, essa pirólise ela produz átomos de carbono dissociados, e, em seguida, ocorre, então, o estágio de difusão desses carbonos para a superfície de algum substrato, nesse caso foi o níquel, que está em alta temperatura para evitar a precipitação de aglomerados de carbono. Em seguida, ocorre a segunda etapa, que é a criação da estrutura do grafeno a partir de átomos dos carbonos dissociados, e que também requer uma alta quantidade de energia, de calor. Então, para reduzir isso, é utilizado um catalisador, nesse caso também é o filme de níquel, né, que é onde está a difusão dos átomos de carbono, e ocorre, então, nessa etapa, a precipitação do carbono na superfície do níquel durante o resfriamento desse filme de níquel. E isso ocorre devido, então, à supersaturação do carbono nesse tipo de substrato, causado pelo resfriamento. Então, os autores nesse trabalho, eles verificaram também, investigaram a influência da temperatura do filme de níquel e da sua espessura para o crescimento do grafeno, das camadas de grafeno. Aqui percebemos que uma difusão mais rápida dos átomos de carbono no filme de níquel em temperaturas mais elevadas, devido à alteração da taxa de difusão, o que é um pouco óbvio. Enquanto o aumento da espessura do filme de níquel também aumenta o tempo necessário para atingir o nível de saturação do carbono, porque está associado ao aumento da quantidade de moléculas de níquel. Então, mais carbonos
podem estar presentes ali, né, nesse tipo de filme. Já no segundo estágio de precipitação, ocorre, então, a segregação dos átomos de carbono durante a fase de resfriamento. E isso, então, foi estudado que a quantidade de camadas de grafeno, ela aumenta em função da redução da temperatura de resfriamento do níquel, devido à alteração dos parâmetros de supersaturação. Além disso, foi visto também que o grafeno ele pode ser obtido por uma taxa, ele não pode ser, né, obtido por uma taxa de resfriamento extremamente lenta, enquanto a taxa de resfriamento extremamente rápida também resulta na formação de grafite na superfície do níquel. Então, existe uma faixa, né, de valores no qual o grafeno ele é obtido. E essa faixa de valor da taxa de resfriamento do fluido de níquel é de cerca de 10 graus Celsius por segundo. Então, são condições muito bem específicas para a produção desses tipos de nanomateriais. Por fim, um outro tipo de método, né, que é o método biológico de produção de nanomateriais, nesse caso são nanopartículas, e elas podem ser feitas, né, produzidas a partir da síntese com algas, utilizando a abordagem bottom-up. Esse mecanismo, então, biológico, ele é possível devido a características que algumas algas possuem de hiperacumulação, né, desses metais pesados, e redução e estabilização desses metais para a formação de nanopartículas, além da capacidade também de remodelar esses íons metálicos em diferentes formas, produzindo diferentes nanoestruturas. Então, existem dois mecanismos para isso. O modo intracelular, ou seja, que é aquele processo no interior da célula, produzido pelo processo de metabolismo, né, como fotossíntese, respiração, fixação de nitrogênio. E nesse método ele não é requerido algum pré-tratamento. E é utilizado o NADPH, né, ou então ETS, como agente redutor dos metais. Já no modo extracelular, ele é um processo de produção de nanomateriais para fora da célula, ou seja, as nanopartículas elas são produzidas na superfície celular, ou então são exudadas fora da célula, a partir da ação de metabólitos também, como enzimas, íons e pigmentos. Nesse modo, então, é requerido um pré-tratamento, que é a lavagem e mistura dos metais, né, dos íons metálicos, e em seguida é necessária também a redução do metal, que é feita a partir da hidroxila, que está presente em polissacarídeos e proteínas, né, das algas. Então, dando um pouco mais em detalhe, né, sobre a síntese dessas nanopartículas, como que elas acontecem. Inicialmente é necessário, então, a mistura do extrato líquido das algas, né, com uma solução percussora do metal, né, onde tem algum metal de desejo que vai ser utilizado para a formação da nanopartícula. Então, depois dessa mistura, ocorre a etapa de nucleação, e ela pode ser homogênea ou heterogênea. No caso dessa síntese catalisada, né, pela ação biológica, ocorre a nucleação homogênea, no qual a concentração, então, desses embriões, né, de íons metálicos, eles atingem uma condição de supersaturação crítica, e permitindo, então, o crescimento uniforme por difusão dos demais embriões para o núcleo formado. Em seguida, então, ocorre o crescimento desses embriões, né, no qual as partículas nucleônicas adjacentes se agrupam e formam, então, nanopartículas maiores. Formam, então, essas nanopartículas, que são maiores e termodinamicamente mais estáveis, com diferentes tamanhos e formas.
Alguns fatores, então, eles podem ser utilizados para otimizar o tamanho e forma dos nanomateriais, né? Como os fatores de pH, temperatura, concentração e tempo. Então, cada um desses tipos de fatores, eles favorecem cada uma dessas etapas específicas, né, na síntese de nanopartículas, que está ilustrado nessa figura. Devido a isso, então, geram diferentes tamanhos e morfologias, que pode ser visualizado aqui também nesse gráfico. Vale ressaltar também que esse processo, né, de formação de nanopartículas, eles ocorrem a partir de fases metaestáveis, até atingir, então, um estágio termodinamicamente mais estável, que é as nanopartículas, ou então dando origem aos clusters, né, que são os aglomerados. Bem, então, para compreender, né, sobre esses nanomateriais, é necessário também caracterizá-los. E isso pode ser feito a partir da obtenção de diferentes respostas, como concentração, forma, morfologia, tamanho, distribuição de tamanho, estrutura e cristalinidade, composição, porosidade e área superficial, funcionalização superficial, carga superficial, especiação e estado de aglomeração. Devido ao curto tempo, né, eu irei apresentar para vocês 3 técnicas, né, que são utilizadas para caracterizar, né, os materiais e que estão indicadas aqui, né, por esses quadros laranjas. Então, uma das caracterizações mais importantes, né, indispensáveis para os nanomateriais é a obtenção de imagens e morfologia do material. Isso pode ser feito utilizando um microscópio de força atômica, cuja as principais funções incluem a medição de morfologia, rugosidade, propriedades de magnetismo, rigidez e fricção dos materiais. A resolução obtida para esse instrumento alcança a dimensão de 1 nanômetro, que é tipo na escala atômica praticamente. O modo de funcionamento dele consiste em utilizar uma sonda, né, para medir e coletar os dados ao tocar a superfície de um material. E isso, então, a imagem ela é formada a partir da força atrativa entre a superfície desse material, que no caso está sendo varrido, né, a partir de uma ponta, e essa ponta ela contém elementos, né, piezoelétricos que são capazes, né, de identificar as forças de interação da superfície. E devido a isso, então, ocorre uma mudança, né, na reflexão, né, uma mudança na direção dessa ponta, ocorrendo, então, uma mudança de reflexão do feixe de laser que está sendo continuamente direcionado na ponta desse cantilever, que é o suporte, né? Então, esse efeito ele é monitorado ele é identificado, né, pelo detector de fotodiodo e assim é construída então a imagem de topografia. Aqui do lado esquerdo temos a imagem de um esferolito, que são estruturas, né, agregados cristalinos formados em polímeros cristalizáveis e que interferem, né, diretamente nas propriedades dos materiais. Então é possível você identificar esse tipo de estrutura a partir desse tipo de técnica. Embaixo temos também a morfologia, né, de nanocristais de celulose, que possui um grande também interesse científico devido às excelentes propriedades mecânicas. Enquanto do lado direito temos a imagem de topografia de um adesivo epóxi. E embaixo o módulo de elasticidade, ou seja, o mapeamento da rigidez desse tipo de material. Um outro tipo de técnica, né, que pode ser utilizada é a espectroscopia no infravermelho. Ela é capaz de determinar a composição, a concentração e também a cristalinidade dos nanomateriais, alguns, né, dos nanomateriais. Essa técnica ela se baseia na interação da radiação do infravermelho com a matéria e essa caracterização ocorre, então, na faixa de comprimento de onda, no qual os átomos estão vibrando. Porque os materiais, eles vibram, né?
independente se eles estejam em qualquer tipo de estado físico. Então, essa vibração, ela tem uma frequência característica e também ela possui diferentes modos vibracionais ou rotacionais. Então, desculpa, quando a luz ela incide sobre a matéria, a molécula ela interage e absorve essa radiação específica, e assim ocorre a vibração de estiramento, que é a alteração do comprimento de onda da ligação desses átomos. Então, outro tipo também de vibração é a deformação angular, que é a alteração no ângulo de ligação. Assim, então, esse tipo de caracterização, ele indica os grupos funcionais, né? Mas somente aqueles que possuem um momento dipolo não nulo. E, como exemplo, então, temos a água e o ácido clorídrico, que apresentam momentos de dipolo não nulo, devido à diferença de eletronegatividade entre os átomos e também a geometria, né, molecular, enquanto a vibração de estiramento do CO2 apresenta momento de dipolo igual a zero. E outros gases também são exemplos de moléculas, né, que não podem ser identificadas por infravermelho, devido ao momento de dipolo igual a zero, igual o gás cloro ou oxigênio. Como eu disse anteriormente, né, a radiação ultravermelha ela ocorre em frequências características. Isso pode ser observado de acordo com essa equação, no qual os parâmetros K e a força de ligação μ, no qual o parâmetro K é a força de ligação e o parâmetro μ é a massa dos átomos. E isso, então, pode ser correlacionado também com o peso, né, a massa dos átomos que estão ali ligados. Ou seja, moléculas, átomos que têm maiores massas, né, eles possuem uma menor frequência de vibração, o que vai ser identificado, então, no espectro de infravermelho. Então, como exemplo aqui, do espectro de infravermelho, que ocorre de 4.000 a 400 centímetros a menos 1, temos algumas funções específicas, né? Não vou falar aqui todas, mas, por exemplo, a função amina, ela ocorre na região de 3.400 centímetros a menos 1, a carbonila em 1.600 a menos 1, e algumas vibrações, né, da estrutura esquelética, né, de materiais orgânicos, elas ocorrem em 1.300 a 1.500 centímetros a menos 1. Como exemplo, eu trouxe aqui um espectro no qual eu realizei um trabalho, né, no meu mestrado, no qual está evidenciado o pico da função de hidroxila, que é de estiramento, né, e ocorre em 3.345 centímetros a menos 1. Enquanto um outro pico específico, né, é a função éter, que vibra em 1.350 centímetros a menos 1. Isso, então, a partir desses picos, é possível identificar a presença de determinados materiais, como foi no meu caso, a presença do polímero de metilcelulose. Por fim, uma outra técnica muito utilizada é o espelhamento dinâmico de luz, que é utilizado para determinar o tamanho e a distribuição de tamanho. O seu funcionamento, então, ela se baseia no princípio do movimento browniano, né, dos nanomateriais em solução, ou seja, da colisão de partículas com as moléculas do solvente, né, das nanopartículas com o solvente ali presente, levando a um movimento aleatório no fluido, que é o movimento browniano. Então, para determinar o tamanho disso, é incidido o laser continuamente nas partículas, e devido a isso, essa inserção, né, essa incidência desse laser, ocorre o espalhamento de luz ao longo do tempo, devido a esse movimento browniano. Em seguida, o detector ele recebe sinais dessa interferência, né, da luz causada pela partícula, e cria um sinal de intensidade. E isso, então, ele é variável em função do tamanho das partículas, porque as partículas
Depois, pequenas partículas elas se movem mais rápido, né, no fluido, enquanto grandes partículas elas se movimentam mais devagar. Então, a partir disso, é possível identificar o tamanho, a taxa de difusão, né, desses tipos de partículas. Por exemplo, esses sinais eles estão intimamente relacionados à taxa de difusão, né, das partículas no solvente, que é o parâmetro D. Esse parâmetro D ele é determinado a partir do tempo, né, no qual é necessário para perder o sinal desse desvio de luz provocado pela partícula. Então, partículas com menor tamanho demoram mais tempo para que essa perda do sinal ela ocorra, enquanto partículas com maior tamanho, esse tempo para a perda do sinal ela é menor. Tá. Em seguida, então, é utilizada a equação de Stokes-Einstein para determinar o diâmetro hidrodinâmico e também é necessário conhecer alguns outros parâmetros, como a temperatura de trabalho, né, utilizada, a viscosidade da dispersão e, em seguida, então, é determinado o coeficiente de difusão, que, em seguida, depois é determinado o tamanho hidrodinâmico. Depois disso, então, é mensurado o tamanho das partículas e a distribuição em função da intensidade, que pode ser associado à quantidade de partículas ali presentes, ou então pelo volume, né, pelo volume dessas partículas, conforme mostrado nesse gráfico. Um dos equipamentos mais utilizados, né, para a caracterização, né, do tamanho dessas partículas é o nanosizer da Malvern, que é onde eu tirei essas informações também. E ele possui a faixa de trabalho em tamanho, né, de 0,1 a 3.000 centímetros, a 3.000 centímetros, nanômetros. Desculpa. Tá. Então, a gente, para complementar, né, para complementar tudo que a gente viu até agora, eu trouxe um pouco do panorama, né, de aplicações da nanotecnologia. No que se diz respeito à medicina, houve, então, um desenvolvimento, né, da nanotecnologia para permitir uma melhora, né, na entrega controlada de fármacos, e isso pode ser direcionado em locais com maior absorção, como, por exemplo, o intestino delgado. Devido a isso, então, há também a redução de danos colaterais, né, efeitos colaterais, e também a possibilidade de diagnósticos precoces. A nanotecnologia também ela é aplicada nos eletrônicos, no qual também permite a redução do consumo de energia, assim como no tamanho e no peso de seus componentes. E, como exemplo, temos aqui o desenvolvimento de um armazenamento óptico de dados, né, em 5D, que foi feito a partir de um vidro nanoestruturado. E esse nanocristal, além disso, esse armazenamento, né, em tamanho nano, ele possui a capacidade de armazenar 360 terabytes de dados, com um tempo de vida, né, desse material estimado em 360 milhões de... não, em 13,8 bilhões de anos, o que é praticamente considerado um tempo infinito. Agora, mais especificamente, né, vou entrar em detalhe em dois campos, né, de aplicações da nanotecnologia, que é na área de alimentos, e no qual pode ser utilizada para melhorar características sensoriais, como, por exemplo, aparência, sabor e textura, e também para reduzir a quantidade de ingredientes, como conservantes, sais e gorduras. Isso ocorre também porque os nanomateriais, né, os nanoalimentos, ditos assim, eles aumentam a captação, a absorção e a biodisponibilidade, né, desses compostos bioativos e nutrientes. E um outro tipo também de aplicação que pode ser utilizado é garantir a segurança de alimentos por meio da ação ativa e inteligente de embalagens, e também da capacidade de preservar
em maior intensidade, a qualidade e o frescor dos alimentos. Como exemplo aqui, eu trouxe a aplicação de nanoemissões, e essas nanoemissões elas são definidas como sistemas constituídos por ou pelo menos dois líquidos immiscíveis sobre a forma de dispersão coloidal de um líquido A, certo? Normalmente com o tamanho, né, dos raios, né, das gotículas menores do que 100 nanômetros, e no qual foi disperso no outro líquido B, que é a fase contínua. Essas nanoemissões elas são amplamente utilizadas em engenharia de alimentos para a produção de, por exemplo, de maionese, bolo, sorvete e molhos para salada. Então, um dos métodos de produção da nanoemulsão consiste na utilização do fenômeno de captação, que é produzido utilizando o ultrassom. Esse processo, então, são produzidas ondas sonoras com frequências acima do limite audível pelo ser humano, numa solução contendo óleo disperso em água. E esse efeito, então, de cavitação, ele produz microbolhas gasosas que são implodidas ao aumentarem de tamanho, né, e geram grande quantidade de energia. E, como consequência, dispersam eficientemente os componentes que estão presentes na solução. E, como ele dispersa, né, ele produz, então, as nanoemulsões. Entretanto, esse fenômeno, ele, obviamente, não é espontâneo, devido a essa necessidade de grande quantidade de energia para a produção. E ele tende, então, a retornar a um estado mais estável, ou seja, um estado de menor energia. E esse estado, ele é um estado provisório, dito, então, metaestável, e ocorre devido ao aumento da energia livre de Gibbs, em virtude, então, do aumento do aumento da interface do sistema. Então, alguns, né, dos mecanismos associados a essa desestabilização das nanoemissões, vocês provavelmente já conhecem ou então já devem ter visto em algumas disciplinas na graduação. Alguns deles são a coalescência, a floculação, o amadurecimento de Ostwald, entre outros. Entretanto, para evitar essa separação da fase, né, nos alimentos, a engenharia de alimentos desenvolve algumas estratégias para o controle cinético dessa instabilidade. Como exemplos, temos a possibilidade de aumentar a viscosidade da fase contínua para reduzir a floculação, né, e inserir também materiais nas gotículas espessas, é uma outra forma que contribui para a redução estérica, e também uma outra forma é inserir polímeros iônicos na interface de nanogotículas para aumentar a redução eletrostática. Esses, então, são conceitos e estratégias fundamentais para o desenvolvimento de novos produtos e que utilizam o conceito, né, da nanotecnologia. Então, uma outra classe de aplicações da nanotecnologia é no desenvolvimento de materiais para geração de energia. Aqui eu vou apresentar para vocês o que eu pretendo desenvolver, né, na minha pesquisa de doutorado, que são os nanogeradores triboelétricos, também conhecidos como TENCs. Eles são materiais capazes de converter energia mecânica do meio ambiente para produção de energia. O princípio de funcionamento dos TENCs é baseado na combinação, né, do efeito triboelétrico e da indução eletrostática. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo, né, do funcionamento dos TENCs, no qual a superfície, né, dos TENCs entra em contato intermitente, né, com uma outra superfície, no caso foi a superfície da mão de uma outra pessoa, e devido a isso foi capaz de gerar energia suficiente para acender 150 LEDs de cor verde. Então, existem diversos modos de funcionamento dos TENCs, e eu vou apresentar para vocês o modo de eletrodo único, no qual eu devo trabalhar e também no qual eu devo trabalhar, né?
Então, o seu mecanismo de funcionamento ele se inicia quando o material, como BTFE, toca o overtank, gerando a transferência de carga superficial devido a diferentes afinidades eletrônicas entre os materiais, e em seguida os materiais eles percorrem da superfície do elastômero para o PTFE. Após esse contato, então, as cargas negativas e positivas elas são induzidas na superfície dos materiais, e quando ocorre a separação, as cargas negativas elas percorrem do eletrodo de saída, que pode estar aterrado, até o material de condução, que nesse caso é o grafeno. Em seguida, então, à medida que a separação ela aumenta, os elétrons eles continuam a fluir até atingir um equilíbrio de potencial elétrico. E assim, então, conforme o PTFE se aproxima na superfície do tanque, os elétrons induzidos no tecido de grafeno, né, eles retornam para o eletrodo de saída, gerando um fluxo de corrente alternado, em função do contato periódico do material. E assim, então, é produzido, né, a corrente alternada e a geração de energia. Por fim, pessoal, nas considerações finais e desafios relativos à nanotecnologia, eu ressalto novamente a característica da nanotecnologia de fazer mais com menos. Isso, então, proporciona propriedades e desempenhos diferenciados dos materiais e possibilita ampliar e fomentar diversas tecnologias, desenvolver diversas tecnologias em materiais avançados. Entretanto, o questionamento, novamente, que fica qual que é o comportamento e os efeitos que os nanomateriais podem produzir para o ser humano e para o ambiente, certo? E quais que são essas consequências a longo prazo para a saúde, para com a saúde, a partir da ingestão de nanoalimentos, por exemplo. Então, esses são questionamentos que ainda pairam, né, em todo o mundo, e para tentar minimizar, né, um pouco desses efeitos que ainda são desconhecidos, surgem os desafios da nanotecnologia, que está relacionado a estabelecer limites permissíveis e apropriados e relacionados, né, com os riscos potenciais da nanotecnologia. Então, é necessário também, além disso, desenvolver rótulos e instrumentos regulatórios, né, que sejam harmonizados em nível global, para garantir que um produto, né, quando seja produzido, por exemplo, ele seja comercializado sem problemas. Um produto de nanoestruturado, então nanoalimento. Então, um dos maiores desafios atuais da nanotecnologia está associado a justamente esses regulamentos, né, esses limites que devem ser estabelecidos e as pesquisas de nanotoxicologia, porque as demais pesquisas, né, de nanodesenvolvimento de materiais, de propriedades para aplicações já vêm sendo desenvolvidas, mas essas outras consequências, elas ainda não estão sendo investigadas. Então, com isso eu finalizo meu mini curso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um pouco extenso, né? Eu queria mostrar para vocês um pouco sobre o conceito, né, e aplicações da nanotecnologia. É claro que existe muito mais coisa que isso, e quem sabe no futuro próximo no próximo evento, né, eu posso entrar em um pouco mais de detalhes sobre alguma coisa. Eu espero que vocês tenham gostado, então, e qualquer dúvida podem entrar em contato comigo por esse e-mail, e estou à disposição agora para perguntas. E também gostaria de agradecer a Coneali pela oportunidade, também a Stephanie por ter me convidado, e parabenizar também pelo trabalho. Muito obrigado.